missionária Eliúsca, Valesca, né? Para ela vir entregar algo, né? Eu creio que o Senhor já colocou no seu coração, que nós possamos ficar atentos, né, para ouvir a voz do nosso Deus, a melhor parte, né? Para a glória do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Eu estou muito feliz nessa noite por essa menina aqui. Ela me ajudou numa grande batalha que eu passei, e Deus usou ela para andar comigo nas igrejas, orando junto comigo. Eu tinha muita vontade de reencontrá-la, e o Senhor trouxe aqui para a honra do Senhor. Muita surpresa. Eu dizia, Jesus, como eu queria ver Eliúsca, Jesus, como eu queria ver aquela menina um dia. E para minha surpresa, quinta-feira ela estava aqui, para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus, né? Fez esse encontro, não foi? Verdade, Deus é Deus que faz encontro, né? Para a glória de Deus. Então vamos ficar de pé, vamos estender as mãos para ela, né? Para abençoar mais ainda, que ela já é abençoada, para a glória de Deus, né? Pai amado, Pai querido, Pai, aqui está a tua serva, Senhor, a tua filha, Pai, nas tuas mãos, Pai. Porque eu creio, Pai, que tu já entregaste a tua palavra, meu Pai, para ela transmitir através do Espírito Santo, meu Pai, para a tua igreja, porque tu conheces a tua igreja, Espírito Santo, o que necessita, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toma ela em tuas mãos, Senhor, guarda ela e a tua família, Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, irmão, saúde a igreja com a paz do Senhor. Estou muito feliz por estar aqui outra vez. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Viu? Que eu espero que hoje Deus me use, porque eu não sou nada, irmão. Quem faz é Jesus, né? Nós somos apenas o canal que Ele nos usa para entregar, né, a palavra dele e que a igreja possa ser alimentada. E Deus hoje me deu uma palavra, viu, para a igreja. Disse, Senhor, o que eu vou dizer ali no ciclo de oração? E Deus disse, já tenho, minha filha, a palavra para que você vai ministrar. E a palavra, ela se encontra no livro de Juízes. Juízes 4, 6. Fala assim: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem? Vai, porque o Senhor entregará os inimigos nas tuas mãos. Aleluia! Aleluia! Só esse versículo, irmão, só esse trechinho, né? Eu vou contar só um pouco da história, do que aconteceu. Podem sentar. Do que aconteceu naquela época. Essa época aqui foi uma época de Débora. A história de Débora. Aquela nação, os israelitas, eles estavam vivendo assim um momento de muita opressão por causa dos inimigos. Porque os inimigos daquela época de Débora eram muito fortes, né? Então eles estavam se sentindo, irmão, paralisados pelo medo. Eles tinham muito medo, porque aquela quantidade de inimigos era enorme em comparação ao exército de Israel. Então, mas Israel estava em quê? Em desobediência. E Deus então iria entregar Israel nas mãos de quem? De Jabim e também de Cícera, que eram os inimigos de Israel naquela época. Tomava a boca seca. Então, o que passou? Então, Israel, eles clamaram a Deus, pediram perdão, clamaram ao Senhor por uma intervenção. E Deus ouviu a nação de Israel. E Deus resolveu o quê? Resolveu intervir naquela nação. Mas Deus tinha que usar alguém, irmão, para poder cumprir o propósito dele, do que ele tinha que fazer ali, de dar o livramento a Israel. E Deus procurou alguém para que o propósito dele fosse cumprido. E olha que Deus, ele não
não escolheu nenhum guerreiro, nenhum rei. Ele não escolheu nenhum comandante. Ele levantou uma mulher. Aleluia. Viu? Ele levantou uma mulher, irmão. E isso é muito poderoso, verdade? Porque naquela época, uma mulher, ela era considerada, né, de uma pessoa assim, frágil, né? Ela era como vista como frágil. E as mulheres não iam para a guerra naquela época. Mas o Senhor escolheu ela. Mas escolheu ela não foi porque ela era forte fisicamente, não. Porque ela era uma mulher. Ela foi levantada porque ela era uma mulher que era temente a Deus. Ela era uma mulher de fé, viu? Ela era uma mulher sensível ao Espírito Santo de Deus. Então prestem atenção, porque Deus está falando aqui hoje para você aprender, né, o porquê Deus escolheu aquela mulher. Era uma mulher de fé, era uma mulher sensível ao Espírito Santo, era uma mulher temente a Deus. A Bíblia diz que Débora, ela era profetisa, ela era, né, juíza, ela era mãe, e era também guerreira. Era uma mulher corajosa. Ela não tomou decisões, irmão, por impulso, não. Não devemos tomar posições por impulso. Aleluia. Temos que fazer, sabe o quê? Temos que consultar o nosso Deus primeiro. Né? Então Deus está falando hoje aqui. Ela não agiu de forma impulsiva. Então, o que foi que Débora fez? Débora ficou sabendo que aqueles exércitos iam atacar Israel. Então, Débora, ela se posicionou. Ela foi até ao monte, lá em Efraim. E subiu ali e orou a Deus. E perguntou um direcionamento ao Senhor. Viu? Antes de tomar qualquer atitude, qualquer iniciativa. Olha, naquela época também, Débora, por ser juíza, por ser uma mulher assim levantada por Deus, ela era uma mulher muito, escutava muito ela era muito respeitada. Então as pessoas pediam muito conselhos, né? Era ela. E quando ela buscou direção, e Deus falou com ela, ela se levantou, irmão, e ela agiu. Ela chegou até o comandante do exército de Israel e disse: Deus falou comigo. Deus falou que avance. Deus mandou o comandante avançar, porque Deus daria vitória à nação de Israel. Mas aquele comandante, o Baraque, ele hesitou. Ele ficou o quê? Duvidoso. Irmão, olhe, sabe por que Deus escolheu Débora também? Para mostrar, irmã, que Ele não usa as pessoas que são, essas pessoas que são assim, vistas pelo mundo não, viu? Deus, Ele usa certas pessoas que buscam a Ele verdadeiramente, que tem um alinhamento com Deus, que crê, que ora e que se entrega. Não importa, irmão, não importa o gênero, não importa a força, não importa a classe social, o que importa é um coração disposto. Então Deus, Ele procura um coração disposto para poder, né, cumprir o propósito dele. E através de Débora, Deus tinha um plano. Deus se levantou. E para cumprir aquele propósito, Deus levantou Débora. E Deus está falando, viu? Deus ainda levanta Débora nos dias de hoje, viu? Mulheres que se colocam na brecha. Viu? Essas são as mulheres que buscam a Deus, irmão, verdadeiramente. Viu? Que escutam a direção de Deus. Que tem coragem. E tem coragem também para obedecer. Porque às vezes Deus nos dá uma ordem e a gente fica com medo. Não é não? Olha só. A Débora deu uma ordem decretado por Deus para aquele homem. Vá, avance. Deus vai nos dar a vitória. Aquele homem hesitou, ele duvidou. Então, aquele homem falou assim: eu vou, mas eu só vou se você for comigo. Muita gente fala que ele foi covarde.
O problema aí não foi porque ele pediu companhia, não. Ele somente foi covarde no sentido de que ele ele impôs. Ele disse, eu só vou se você for. Então quer dizer que se ela não fosse, ele não iria. E essa história me faz lembrar também de Moisés. Porque Moisés, ele tinha uma missão muito grande, né? Para cumprir uma missão grande. E ele chegou diante de Deus, ele não pediu ninguém para ir com ele, não. Quando ele chegou diante de Deus, ele somente apresentou a Deus as fraquezas dele. Senhor, eu não sei falar bem. E Deus, por decisão própria dele, disse, eu vou levantar uma pessoa para ir com você. Aleluia. Foi Deus que tomou essa decisão. Aleluia. De que ele levantou Arão para ir com ele, acompanhar ele. Mas Baraque foi diferente. Baraque impôs, sabe? Era uma condição. Eu vou, ó, mas só vou se você for. E então, aquela mulher, ela disse, eu vou, mas a honra não será tua. A honra será de uma mulher. Ela profetizou outra vez. Ela profetizou 2 vezes. Profetizou dizendo o quê? Dizendo que avançassem, que Deus iria dar vitória. Aleluia. E profetizou, porque aquele homem hesitou, aquele homem duvidou da palavra de Deus. Deus disse, então a honra não será para você. Eu vou realocar a honra. Eu vou transferir a honra. E a honra eu vou entregar a uma mulher. Aleluia. Olha, irmão, esse texto, ele não fala só de guerra, não. É uma convocação do céu para quem carrega uma voz profética e um chamado. Aqui Deus está falando de pessoas que carregam voz profética, que carregam um chamado. Ah, por que Débora, ela foi necessária? Sabe por quê? Porque Débora, irmão, ela não se levantou por vaidade, não. Ela não se levantou para ser vista. Ela se levantou porque uma geração estava órfã de uma direção espiritual. É verdade. Ela se levantou e se posicionou. Deus está falando nesta noite. É tempo de posicionamento. Alô? Olha, Débora se levantou, viu ali? Porque havia, sabe o quê? Havia um vazio espiritual ali em Israel. Viu? Havia homens, mas não havia direção. Havia soldados, mas não havia comando. Então, Deus levantou uma mulher. E ela não se levantou, irmão, para ocupar o lugar de ninguém, não. Deus levantou ela, sabe para quê? Para ocupar um espaço que ninguém ousava ocupar. Aleluia. Era um espaço de liderança espiritual. Aleluia. Onde só entra quem tem um coração rendido. Lugar de entrega total. Onde a carne tem que morrer. Aleluia. E o espírito de governar. Aleluia. Aleluia. Olha, ela entrou em um espaço entre o céu e a terra. Reservado para só esse espaço em que ela sabia discernir e ouvir a voz de Deus. Aleluia, Jesus. Tem gente esperando sentir o que? Coragem. Débora não esperou sentir coragem. Aleluia. Viu? Ela se levantou. Enquanto alguns esperam confirmação, outros já estão caminhando sobre a palavra que foi decretada. Aleluia! Então, assim, Débora, ela não pediu várias confirmações, não. A primeira palavra que Deus deu a ela se levantou e agiu. Porque tem pessoas que pedem confirmação, né? 1, 2, não, eu não quero outra confirmação, quero outra. Meu Deus do céu, eu era assim, mano. Eu era assim. Eu pedia tanta confirmação. E sabe o que foi que acabou acontecendo? Eu perdi a bênção. Deus está falando, viu? Deus
permitiu que eu passasse por isso, para hoje estar, né, instruindo os irmãos. Quando Deus lhe der uma palavra, irmão, avance. Aleluia. Obedeça. Porque ali naquela nação, viu, Débora, havia muita confusão. Havia, né, pecado, mas eles se converteram, eles se arrependeram. Mas aonde havia confusão, aonde via-se o caos, ela vinha com discernimento. Onde havia o medo, ela estava com medo, mas ela carregava uma convicção. A gente tem que carregar uma convicção, irmão, quando Deus falar, porque Deus, ele se responsabiliza. Onde ninguém queria decidir, ela já tinha se posicionado. Débora era aquela mulher, sabe, que quando se levantava, o caos se organizava, os valentes despertavam e o céu se manifestava. Aleluia, Jesus. Deus olha para você como um marco geracional. Aleluia. Que é levantada entre mil, viu, para governar. E Deus diz que olha para você, para romper ciclos. Deus fala nesta noite que você é coluna. Você nasceu para governar. Ser coluna dentro da tua casa. Ser coluna, incentivar, como Débora fez, dizendo a Baraque, eu vou com você. Né? Ela deu um incentivo a Baraque. A Baraque foi com medo, não é? Foi. Porque tinha uma mulher ali, né? Tinha da unção de Deus como uma palavra. E ela era profetisa. A palavra diz, era profetisa. E a palavra de Deus diz o quê? Crê nos profetas e prosperarás. Aleluia. A Débora ali não foi um título não, irmão. Ela era decreto. Aleluia. E a sua boca tinha brasas de fogo. Aleluia. Tinha unção. É como a pastora Sandra falou aqui, né? Tem que estar em comunhão com Deus. Se as palavras estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em ti, pedis o que quiseres, que será feito. Deus estava na vida daquela mulher. E aquela mulher também estava com Deus. E ela pediu o livramento para Israel. E Deus deu o livramento. Ela ouviu o que Deus falou e agiu. Ela não foi guiada pela lógica, não, nem pelo medo, mas por sensibilidade espiritual. Foi guiada assim por obediência e voz de Deus. Ela foi guiada pela fé. A terra estava assim oprimida, o inimigo vinha fortemente armado. Mas Deus já tinha batido o martelo. Deus bateu o martelo e o céu já tinha decidido intervir por aquela situação. Deus fala hoje que Deus bateu o martelo. E hoje Ele vai intervir pela sua causa. Eu não sei qual é a guerra que você está passando, irmão. Aqui ela estava passando por essa guerra porque o povo de Israel iam ser atacados, né? Por um exército muito grande, viu? Eram 900 carros de ferro, a Bíblia diz. Israel só tinha quantos? Agora eu lembrei o número, eu não lembro. Eu sei que era bem inferior. O inimigo tinha 900 carros e Israel tinha muito menos. Tinha muito menos. E Deus, quando olhou assim para intervir, para poder cumprir o propósito dele, ele olhou para a terra e disse: eu quero ver quem que vai me dizer um sim, né? Um sim para um chamado, um sim para poder me ouvir e dar um direcionamento a Israel. Aí Débora subiu lá naquele monte. Eu fico assim imaginando, né, Débora daquele monte, embaixo daquela palmeira, né? Existem as palmeiras de Débora, né, ela ali intercedendo por aquela nação. Olhe, ela foi levantada para ser voz, para guerrear espiritualmente. Como é importante guerrear espiritualmente, irmão. Antes de você tomar qualquer decisão, vá para o seu quarto, feche a sua porta, peça orientação do teu Deus, que Ele vai te falar para você não né, se decepcionar e não fazer algo que é errado e se dar mal e ser envergonhado. Mas Débora, como buscou a Deus,
Deus não deixou eles serem envergonhados. Deus deu a vitória a eles. O que Deus tinha para decretar, né? Débora se posicionou. E Débora disse assim: eis-me aqui. E Deus fala hoje: é isso que Ele quer ouvir de você. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Que nós, Deus quer pessoas que tenham disponibilidade. Disponibilidade para guerrear no mundo espiritual. É muito poderoso, irmão, isso. Olha, uma vez, Deus está me dando contar aqui um testemunho. Minha filha mora na Austrália. Ela estava passando uma guerra lá, viu? Eu contei, não foi outro dia, mas é rapidinho. E eu entrei na causa dela, irmã, guerreando espiritualmente, orando. E Deus escutou, Deus agiu e fez coisas grandes. Há um poder muito grande na oração. Quando você se prostra diante de Deus, se humilha somente para o seu Deus. Não precisa ser mulher para nenhum homem, não, para Deus. Converse com Ele, entregue a sua causa a Ele. Débora, ela liberou aquela palavra. Débora liberou a palavra certa, na hora certa. E quando ela falou, irmão, o céu se alinhou com a terra. Olha lá em Juízes 5, 20, 21, diz, sabe o quê? Desde os céus pelejaram as estrelas. Os céus gotejaram. Sabe o que? Deus não tinha contado para Débora que ia mandar uma chuva forte ali, não. Ela confiou, disse: eu não sei do que vai passar, mas eu creio no que Deus me falou. Não precisa saber o que vai passar, não, irmão. Se Deus lhe deu uma palavra, não importa. Mesmo que as circunstâncias estejam ao contrário. Sabe? Como é que vai acontecer isso, meu Deus? Se você fica querendo, pensando nas possibilidades. Deus não falou para Débora o que ia fazer para destruir os inimigos. Mas ela creu, eu creio, Jesus, não sei o que você vai fazer. E ela subiu ali no monte e começou a interceder. Disse: pode ir, Baraque. Eu estou aqui, em cima do monte. Porque no cima do monte ela guerreava. Eu acredito que ela ficava ali em cima do monte com a mão levantada, orando e intercedendo. Eu creio na tua palavra. Eu tenho uma palavra decretada por Deus. E eu creio que ela vai se cumprir. E aí, de repente, irmão, choveu, deu uma chuva naquele lugar. Olhe, os 900 carros, né, de Cícera estavam ali, ó, já todos ao redor para atacar Israel. E o que foi que passou? A chuva foi tão forte que os carros ficaram presos no chão. A terra virou lama. Aleluia. E o que parecia forte, né, porque aquele carro eram carros poderosos, diziam que eram carros que as rodas tinham espadas, facões, que por onde passava destruía tudo. E aí Deus ficaram todos ali enterrados na areia. Não podiam se mover. E Débora ali olhando lá de cima do monte, eu acredito que ela deve ter dito: eu entendi tudo que agora. Ataquem, os carros não podem se mover. Deus paralisou aqueles carros. Irmão, aquela chuva não foi uma chuva qualquer, não. Foi uma chuva para desestabilizar o inimigo. Aleluia! Olha, Deus é tremendo, viu? Deus é grande. A vitória veio com chuva. E foi o céu que lutou por eles. Aleluia, Deus. Viu? Enquanto Débora liberava a direção, o céu liberava a intervenção. Aquela chuva, como eu falei, não foi comum, irmão. Desestabilizou o inimigo. E aqui, olha, por isso que a palavra de Deus diz: uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós o quê? Confiamos em Deus. Porque o inimigo confiava em quê? Nos carros de ferro dele, nos cavalos. Isso, vamos ganhar essa, né? Estavam ali cheios, todos orgulhosos daqueles carros, daqueles cavalos. E Deus transformou aqueles carros que para eles eram fortes em algo fraco. Quando você se alinha com o tempo de Deus, até a natureza, ela guerreia ao teu favor. Aleluia! Aleluia, irmão! Não foi a força de Israel que venceu, foi o céu. Aleluia! Que entrou com a chuva. Aleluia! E deu vitória àquele povo. Baraque, quando ele foi para a guerra ali, ele foi fisicamente.
Ele não comandou espiritualmente, ele comandou fisicamente. Quem comandou espiritualmente ali foi Débora. Você está vendo a importância? Porque Deus deu vitória aos israelitas. Porque havia uma pessoa que estava ali no comando, no mundo espiritual. Não viva, irmão, também encostado na fé do outro, porque Baraque estava ali encostado na fé de Débora, não foi? Mas Débora, tem pessoas que se assustam, tem medo, e é bom a gente ter uma pessoa ali para nos incentivar, nos ajudar. Mas não passa nada, eu estou falando que às vezes, irmão, se alguém não pode te acompanhar, vai sozinho. Não é não? Porque se a Débora dissesse, eu não vou, ele não iria obedecer a palavra que Deus tinha dito. Se você quer uma companhia, Deus quiser lhe dar, amém. Mas se não, vá sozinho, irmão. Deus está contigo. A arma de Débora, sabe qual era? Era a intimidade. Essa era a arma de Débora, a intimidade. Ela debaixo daquela palmeira, ela ouvia, ela discernia e ela agia. O medo de Baraque, irmão, não era apenas assim emocional, não. O medo de Baraque, sabe qual era? Era porque ele era alimentado por mentiras espirituais. O inimigo dizia, não vá não, é perigoso, vocês vão perder. Quantas vezes nós não escutamos a voz, né? Ficamos com medo, não vá não. Olha, irmão, eu amo o Brasil. Por mim eu nem voltava mais para a Europa. Aqui não tem nenhum lugar no mundo igual que aqui. Não sabe como eu estou feliz de estar aqui. Eu disse, eu não vou mais nem voltar. Eu disse que não ia voltar mais. E Deus falou, Deus me deu um direcionamento. Você tem que ir. Então, irmão, não posso, né? Dizer não vou. Porque Deus já me deu um direcionamento e disse tudo que tinha para mim ali. E eu disse, Senhor, eu vou, porque eu tenho uma palavra. Né? Eu vou fazer igual que Débora. Eu tenho uma palavra e eu creio nela. E eu sei que quando eu chegar ali, eu vou receber, Senhor Deus, o que o Senhor falou. Né? Então a gente não deve escutar as mentiras do inimigo, não. Não escuta as mentiras do inimigo. Porque muitas vezes quer dizer, você não é capaz, você não é suficiente para liderar. Você é suficiente sim, viu, Lene, para liderar? Deus te colocou você no sítio de oração. Deus diz, eu que capacito. Aleluia. Não, irmão. Deus nunca falou que a gente não teria medo. Ele só disse que a gente não tem, irmão, que deixar, né, que o medo, ceder ao medo. Somente isso, a gente não devemos ceder ao medo, não ceda ao medo. Deus disse que a gente teria medo, mas Ele estaria conosco. A vitória, ela não veio por força militar, viu? Não foi assim o tamanho do exército que garantiu a vitória, não. Porque aquele exército era muito maior. O teu inimigo, tu pode achar que ele é muito maior que você. Mas o teu Deus é muito mais. Não foi a espada de Baraque, não. Foi o céu que se moveu. Deus vai mover, vai se mover. Deus está falando hoje. Posicione-se, porque você não ficará envergonhado. Deus te dará a vitória, irmão. Deus está falando hoje que Deus está se levantando também. E assim como Deus foi com aquela nação de Israel, Deus disse que vai ser como com você. Aleluia! Não tem, mas se posicione. Porque a honra que Deus tem preparado para cada um de vocês aqui, Deus mandou dizer, ela não vai ser transferida. Como aconteceu com Baraque, porque Baraque foi transferido. Mas eu profetizo nesta noite que a tua bênção, você vai se posicionar. Você vai dizer, eu estou aqui, eu vou acreditar, Senhor, no que o Senhor está me dizendo. Porque só assim Deus não transferirá. Não vai ser transferido como foi transferido com Baraque. E sabe por quê, irmão? Porque você decidiu, viu? Obedecer sem condições. Não dê condições a Deus. Eu só vou se passar isso para mim. Eu só vou se acontecer aquilo. Não. Não faça isso, irmão. Em nome de Jesus. Porque se você não fizer isso, Deus ele vai
fazer você conhecido nos céus, honrado na terra, e você vai ser aquela pessoa temida no inferno. Aleluia. Tua fé, homem, tua fé, mulher, move o braço de Deus. Aleluia. Onde muitos recuam, Deus fala assim, onde muitos recuam, você vai avançar. Aleluia. Avance, avance. Enquanto uns ficam esperando confirmação, irmão, uma vez só já basta. Onde muitos ficam esperando confirmação, né, você já pode escutar na primeira e já passar a viver o que Deus tem para a tua vida. Amém? Olhe, assim como Débora, nós também vamos louvar, porque Deus deu vitória. E o que foi que ela fez em agradecimento? Ela louvou. Quando Deus der a sua vitória, porque hoje Deus fala para mim, é dia de vitória. Hoje o Senhor toma as tuas causas na mão dele. Vai colocar o inimigo por terra. Aleluia. O inimigo estava querendo vir, mas Deus vai paralisar ele. E ele vai ser destruído. Débora entoou o cântico. Foi Deus quem guerreou por aquela nação. E é Deus que guerreia por você. Olha, o mesmo Deus que deu a vitória a Israel, viu, está aqui. Ele está quebrando, viu, os carros de ferro. E não permitirá que os carros, que o inimigo avance sobre a tua vida. Eu não sei qual é a guerra que você está passando. Se é guerra na sua família, se é com seu marido, se é com sua esposa, se é com seu filho, se é um direcionamento que Deus te deu e você não quer ir porque está com medo. Eu não sei qual é a sua guerra, mas eu posso lhe garantir. Se você obedecer, Deus batalhar por você, guerreará por você e entregará a vitória nas tuas mãos. Amém? Então, irmão, quero agradecer. Não vou me prolongar mais porque já está na hora. Eu tinha mais coisa para dizer, mas eu vou obedecer o horário. Obrigada. E Deus abençoe cada um dos irmãos. E receba, irmão, porque eu venho aqui com muito temor a Deus. E Deus falou, abre a tua boca, porque quem faz sou eu. E eu creio que eu vou ver testemunhos aqui. E gente aqui louvando. Igual que Débora fez. Para agradecer a tua vitória. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esta noite que o Senhor está aqui, Senhor, grandemente. Podemos sentir a tua presença. Porque, Pai, tu eres grande, Senhor. Tu és aquele que guerreia por cada um que está aqui, meu Deus. Pai, nós confiamos em Ti. Nós queremos ser sensíveis, Senhor, ao Teu falar. Queremos ser sensíveis, Senhor, para obedecer-te, Jesus. Porque nós sabemos que se nós formos obedientes, nós, Senhor, tomaremos posse da vitória. Porque o Senhor peleja por nós, Pai. E cada um aqui nesta noite, Senhor, eu sei que o Senhor entregou já a vitória a cada um aqui. E que essa guerra terminou. A guerra terminou. E Deus já pode levantar a bandeira da vitória, porque Deus aqui pegou a vitória. No nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Na realidade é assim como pregado pela irmã Valesca, grandemente a palavra de Deus. Irmã Valesca, a senhora está preparada para levar essa palavra adiante. Pode ter certeza absoluta, a senhora é uma mulher de Deus. E eu quero também profetizar na tua vida que grandes coisas irão acontecer no teu ministério de pregação. Vidas vão ser salvas, vidas vão ser alcançadas. E eu posso lhe dizer que eu estou sentindo grandemente a presença de Deus aqui, porque a tua palavra falou comigo, falou com esta igreja. E eu sinto que grandes coisas Deus vai fazer por intermédio da senhora. Que a senhora permaneça firme nessa caminhada, que não tenha nenhum receio
porque a senhora realmente leva a palavra de Deus com maestria e com segurança no que fala. Isso é muito bom. E como é bom a gente ouvir uma palavra dessa, uma palavra onde a gente sabe e tem a certeza absoluta que quando Deus está no barco, quando Deus está conosco, a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós?